Olá, muito bom dia. Meu nome é Luís Silva, sou responsável pela área de Cloud Azure da Microsoft Portugal. É um enorme prazer estar aqui. Aproveito para agradecer a vossa presença e, juntamente com o meu colega Manuel Dias, vamos falar sobre a estratégia de abordagem da Microsoft para a construção de data centers um bocadinho por todo o mundo. Estamos entusiasmados em poder partilhar convosco esta visão daquilo que são os bastidores da infraestrutura cloud da Microsoft e esperamos que seja do vosso agrado. Do ponto de vista da agenda, há aqui alguns aspectos que queria mencionar antes de olharmos para o data center propriamente dito. E um desses aspectos é mesmo esta escala global, e tenho aqui um pequeno vídeo que mostra o investimento que temos feito ao longo dos últimos anos. Whether we realize it or not, we rely on the cloud for everything. From working remotely with colleagues, to ordering delivery from our favorite restaurants, to securely communicating with our doctors. But what is the cloud? It is not nebulous magic, nor is it a single supercomputer. The cloud is a globally interconnected network of millions of computers in data centers around the world that work together to store and manage data, run applications, and deliver content and services. The Microsoft Cloud keeps your data protected across more global data center regions than any other cloud provider. From the United Kingdom to the United Arab Emirates, South Africa to South Korea. Go behind the scenes at a Microsoft Cloud data center to learn how our cloud works. E é mesmo sobre a Microsoft Cloud que vos queríamos falar, e hoje em dia é importante também dar nota que quando falamos em Microsoft Cloud não estamos apenas a falar numa única cloud, estamos a falar de um conjunto de clouds, ou se quisermos de um conjunto de serviços que estão completamente integrados e que nos permitem dizer no mercado que somos de facto a cloud mais completa e também mais confiável. Portanto, quando estamos a falar da Azure, quando estamos a falar de 365, das ferramentas de colaboração, da componente de Dynamics, da componente Power Platform, de GitHub, estamos a falar de uma única plataforma à qual chamamos Microsoft Cloud, em que os serviços estão, de certa forma, todos interligados uns com os outros, e esta é uma grande mais-valia da plataforma. Obviamente, este trabalho está alicerçado num conjunto de data centers que temos estado a expandir imenso durante os últimos anos, sendo que o investimento que nós estamos a fazer e a escala é absolutamente impressionante. E o que eu tenho aqui para vos mostrar são algumas imagens reais dos data centers. Estas imagens, só para dar uma perspectiva de crescimento, este era o data center de Amsterdão em 2014. Este era o de Quincy, nos Estados Unidos, também em 2014. E depois temos mais dois, o de Dublin e o da Virgínia. Portanto, este era o aspecto dos data centers em 2014. 3 anos depois, e apenas 3 anos depois, aquilo que podem ver na imagem é, na prática, onde está aquela bolinha onde diz 2014, era o data center que existia e, portanto, pode-se ter uma ideia da grandeza olhando para aquilo que eram os data centers 3 anos depois. Se olharmos, por exemplo, para a imagem de Dublin, em 2017, portanto, aquele DB3, 4 e 5, que era a única coisa que existia na altura, aquele quadradinho lá ao fundo, dá para ter uma ideia daquilo que cresceu durante os últimos anos, e onde eu digo Future Campus é algo que já está completamente implementado. E, portanto, estas imagens são de 2017, dá para ter uma ideia de como é que estamos agora em 2022. E, portanto, ter data centers espalhados pelo mundo tem sido uma enorme prioridade. É com muito orgulho que dizemos que temos neste momento mais de 60 regiões de Azure, cada uma destas regiões com múltiplos data centers, o que faz com que nós tenhamos mais data centers do que os nossos concorrentes combinados, portanto, ou seja, basicamente temos mais do que todos eles, e estamos a falar de uma dimensão absolutamente impressionante. São mais de 200 data centers em 34 países. Se quisermos ter uma ordem de grandeza, portanto, estes 265 mil quilómetros de fibra óptica e de cabos submarinos que estão espalhados, interligando todos estes data centers, dava para dar a volta ao mundo 7 vezes, portanto, para termos uma ordem
grandeza, e é só para dar basicamente uma ideia daquilo que é e que são os data centers da Microsoft. Há também uma mensagem que vos queria passar, que está relacionada com sustentabilidade, em que nós continuamos a investir para garantir que todas as operações são sustentáveis e, por outro lado, também melhoramos e ajudamos as comunidades locais onde esses data centers inserem. Os compromissos e a nossa jornada do ponto de vista de sustentabilidade não é nova e, portanto, já começou há alguns anos e temos, de facto, aqui um conjunto de compromissos bastante ambiciosos, digamos assim, e, portanto, pela forma como estamos a olhar para tudo o que tem a ver com energia e com sustentabilidade. E, portanto, os compromissos são, em grosso modo, vamos ter até 2030 100% de fornecimento de energia renovável. Temos também a ambição de ter todas as nossas operações com zero resíduos. O terceiro grande compromisso é ser water positive. Basicamente quer dizer que nas nossas operações vamos reabastecer mais água do que aquela que consumimos globalmente, o que, à data de hoje, ainda implica alguns avanços nas tecnologias de refrigeração. E, por outro lado, vamos também proteger todos os terrenos que utilizamos até 2025. Há um outro aspecto que queríamos falar, está relacionado com as inovações de data center. O projeto NATI, que são data centers debaixo d'água, provavelmente já é conhecido de alguns de vós, continua a ser surpreendente. Terminámos a segunda fase do projeto e com todas estas aprendizagens, não só provámos novamente que nesta segunda fase o projeto continua viável, como estamos a levar algumas dessas aprendizagens para dentro dos data centers. E, portanto, foram e continuam a ser investimentos que acabam por compensar, principalmente porque conseguimos perceber coisas como os data centers, os servidores estiverem num ambiente isolado, numas determinadas condições, duram 8 vezes mais do que se estivessem num data center convencional. E, portanto, se retirarmos o oxigênio e todas as umidades que normalmente acontecem nestes ambientes, prolongamos claramente a vida útil dos sistemas e dos servidores e continuamos a investir. Uma outra área de investimento é um projeto que chamamos de projeto Olympus, que tem a ver com poupança também de energia, por um lado, que é refrescar utilizando líquido, e, portanto, isto está a ter várias fases. Portanto, uma fase em que utilizávamos ar, passámos por utilizar placas completamente geladas, depois passámos por uma fase em que nós chamamos a primeira fase de imersão, em que começámos a colocar água nos equipamentos para garantir que eles também não aqueciam, e uma segunda fase em que temos basicamente já toda a componente dentro de água e desta forma poupamos imenso em termos de refrigeração. Um outro projeto que também gostaríamos de mencionar e que tem a ver com tudo o que está relacionado com o armazenamento, e, portanto, estamos a falar de a possibilidade de armazenar dados em vidro. Portanto, aquilo que descobrimos em parceria com a Universidade de Southampton é que, se gravarmos dados em vidro, estes podem durar milhões de anos e que um pedaço relativamente pequeno de vidro nós conseguimos guardar em múltiplos layers imensa informação. Portanto, na prática, aquilo que acontece é que são disparados lasers para os vidros, cria aquilo que se chama um voxel no vidro que nos permite armazenar bits. E, portanto, obviamente aqui grandes quantidades de informação e, portanto, na era que vivemos hoje em dia, estamos à procura deste tipo de soluções. Sem demorar mais, vou passar àquilo que é propriamente o que é um data center, mostrar-vos um exemplo de um data center. E queria começar por vos dizer que, olhando aqui para este canto, que a nossa infraestrutura hoje em dia já não está só no terreno, está agora também no espaço.
E, portanto, este equipamento, esta bola aqui, nós chamamos de Azure Orbital. E, na prática, permite-nos nós comunicarmos aos nossos clientes, comunicarmos com satélites, sendo que os dados que recolhemos permitem-nos olhar e identificar alguns dos desafios que nós temos globais, como as mudanças climáticas, e, portanto, é algo que nós estamos a investir e que é, de certa forma, uma nova forma de comunicação. Podem ver aqui relativamente perto vamos chamar aqui, isto são data centers também. A diferença destes data centers é que estão completamente isolados dos outros. Na prática, isto é para fazer uma pequena demonstração de que nós conseguimos ter um data center em zonas completamente isoladas e desligadas de todo o mundo, sem rede, podendo comunicar através do Azure Orbital, portanto, através de satélite. Portanto, imaginem cenários em que não há de todo forma de ter comunicação, podemos levar, isto é quase um caminhão, não é? Portanto, que se pode levar com um data center e que se pode colocar em qualquer uma das localizações e elas também estão aqui. Este exemplo, podem ver, isto é, o data center está protegido com estas vedações, ninguém entra no data center sem ter as devidas credenciais e as devidas permissões. Este aqui é o data center que já vamos entrar no lobby. Temos depois aqui uma zona que é utilizada essencialmente para os desperdícios e estamos sempre muito focados em garantir, como falei nesta componente de sustentabilidade, em garantir que os nossos data centers são o mais sustentáveis possíveis. Do ponto de vista de entrada no lobby, aquilo que podemos ver é que é aqui que é um dos principais pontos de verificação de segurança após entrar no data center e, portanto, aquilo que conseguem ver aqui, portanto, a localização onde estão os seguranças e, portanto, e nós temos aqui várias camadas de proteção, digamos assim. Portanto, a primeira é que ninguém entra sem uma autorização, sem ter crachás para aceder ao edifício, e, portanto, está aqui um processo que tem que ser feito com bastante antecipação para nós sabermos exatamente quem é que entra no data center. Depois, os seguranças que vão estar aqui vão validar toda essa informação antes de deixar as pessoas entrar. Tem depois aqui esta componente em que a digitalização biométrica, que é necessária para a entrada se quisermos, na sala de servidores. E, portanto, estes equipamentos permitem-nos que não entre nenhum tipo de metal dentro do data center. Portanto, é detectado, não entra nada nem sai do data center por estas portas. E, portanto, esta aqui, se quisermos, é aqui o lobby de entrada. Entrando agora para dentro das nossas salas de servidores, a entrada é feita por esta porta. Portanto, esta sala de servidores, na prática, e como o nome indica, é onde nós vamos encontrar uma enorme capacidade, vários servidores que têm uma enorme capacidade de computação. É, se quisermos, aqui o coração de tudo o que tem a ver com a computação e armazenamento. Bom, embora esta experiência virtual não seja uma réplica exata do data center, dá uma ideia de como é que as salas e os servidores foram projetadas. Podemos olhar para cima, para baixo, e dá-nos, de facto, aqui uma sensação muito aproximada daquilo que é o data center, sendo que isto está disponível e que podem depois consultar. Falei-vos há pouco do projeto NATIC. Os nossos servidores têm hoje em dia uma vida útil média de 4 anos. Nós utilizamos inteligência artificial, estamos a monitorizar continuamente para prever falhas em discos, nos ventiladores, nas fontes de alimentação e entre outros componentes que eventualmente possam falhar, e utilizamos tecnologia para perceber isso.
E, portanto, vamos continuando a evoluir à medida que as tecnologias vão evoluindo, vamos continuando a evoluir os nossos sistemas e os nossos servidores, que cada vez têm mais capacidade de armazenamento e cada vez têm mais capacidade de computação. Obviamente, tudo isto está interligado, todos estes equipamentos, e que podemos ver todos estes cabos aqui no topo, e podemos nos dirigir à sala que nós chamamos de a sala de networking. Dentro da sala, agora aqui, desculpem, dentro da sala de projeto. Este é o aspecto. Esta sala, na prática, liga a rede do data center através de gateways de redes, que nós chamamos redes regionais, redundantes. Portanto, na prática, todos os data centers estão ligados por uma rede da Microsoft, é uma rede global no mundo inteiro. E, portanto, este é o aspecto da sala de network. A primeira coisa que eventualmente estão a notar é que existe aqui um painel de madeira. Pode-se pensar, isto parece ser uma sala que não foi terminada, mas a verdade é que é mesmo assim. Portanto, estes painéis de madeira são madeira compensada, que tem um papel super importante, essencialmente no controle de poeira. E, portanto, este material é compensado e é tratado para que também funcione como um retardador de fogo, no caso de acontecer um incêndio. E, portanto, tudo o que são equipamentos são ligados ao mundo, entre aspas, através de todos estes cabos, e já vos falei um bocadinho sobre aquilo que é a dimensão global em termos de networking. Podemos olhar para cima e para baixo e é absolutamente impressionante. Passando para a próxima sala, que é a sala de operações. Nesta sala de operações, é basicamente aqui um conjunto de equipamentos que permitem garantir que temos as condições ideais dentro do data center. E, portanto, são estes equipamentos que garantem que a temperatura é a temperatura adequada e que existe a redundância necessária no caso de existir uma falha de um data center. Portanto, ou seja, mesmo que exista uma falha do ponto de vista energético, é importante dizer que, de facto, os compromissos que temos de disponibilidade de serviços são muito agressivos e, portanto, essa falha não pode acontecer, e por isso temos aqui um conjunto de sistemas que, em caso de falha, permitem continuar a trabalhar. E esses sistemas são baterias normais e estão também um conjunto de geradores que permitem ter o data center completamente a funcionar sem energia através destes geradores durante 48 horas e, portanto, ininterruptas, ou seja, não precisamos sequer de fazer qualquer tipo de abastecimento e o data center vai continuar a funcionar durante 48 horas sem nenhuma alteração. Portanto, cada um dos geradores que nós temos a alimentar o data center, para termos uma ordem de grandeza, é o equivalente, ou era o equivalente a um gerador para alimentar 3.000 casas. Passando para uma outra área, que também já, de certa forma, já falei um pouco, tem a ver com a área de inovação. Na área de inovação é na prática uma área em que nós continuamos a investir. São imensos os projetos que temos com universidades para continuar a expandir e a melhorar aquilo que são os serviços que nós prestamos. Falámos da parte de imersão em líquido como uma forma de refrigeração, falámos do projeto NATIC. Há um outro projeto concorrente que vos mostrei há pouco, que tem a ver com armazenamento também de grandes dimensões. Obviamente, a área de Quantum Computing, e há um sem número outro de projetos que nós continuamos a investir. Queria agora passar ao meu colega Manuel. Lembro que esta demo pode ser acessível diretamente na página da Microsoft, em Microsoft Data Center Tours, se procurarem, onde podem ver um bocadinho mais de detalhe, mais alguns vídeos. E agora passava ao Manuel Dias para falar um bocadinho sobre segurança e confiança na cloud. Obrigado, Luís.
Muito interessante esta visita virtual, gostaria muito de fazer presencial, já fiz, mas acho que sem dúvida alguma o realismo do que é possível ver hoje em dia virtualmente é impressionante. Bom, no que me toca a mim, eu vou falar-vos um pouco de um dos pilares fundamentais nos nossos data centers, eu diria até em toda a operação dos nossos serviços cloud e que tem a ver com confiança na cloud. E, no fundo, um pouco a nossa estratégia quando pensamos numa abordagem de confiança. E a forma como a Microsoft olha para o tema da confiança na cloud assenta essencialmente em 4 grandes princípios. Um princípio de conformidade ou de compliance com normas internacionais, todo o tema de segurança, o tema da privacidade de dados e o tema da transparência. E acreditamos que não basta apenas preocupar-nos com a segurança dos serviços, com todo o tema dos ataques cibernéticos ou com a privacidade de dados pessoais. Achamos que isto tem que ser visto de uma forma holística e, portanto, os serviços que hoje em dia temos na cloud, seja no Azure, seja no Office 365, seja no Dynamics, todos eles devem ter em conta estes princípios arquiteturais no desenvolvimento de soluções. E, essencialmente, de forma bastante sumária, e também para vos dar ideia, quando falamos de conformidade, a Cloud Microsoft é hoje em dia a cloud que tem a maior cobertura em termos de standard, em termos de normas internacionais, em termos de certificações, digamos assim, certificações nacionais, certificações internacionais, certificações regionais, como é o caso do RGPD, por exemplo, certificações inclusive específicas em indústrias, no caso da banca ou no caso da saúde, e portanto são coisas, são normas e boas práticas bastante importantes, muito relevantes quando nós desenvolvemos soluções. Eu, por exemplo, faço o highlight da norma 27001, porque é bastante importante e hoje em dia, quando uma empresa tem que desenvolver soluções, o facto de estar a usar a cloud e de já ter esta certificação é uma aceleração enorme no desenvolvimento e na obtenção da conformidade com esta norma e, portanto, muito interessante perceber os serviços e todos eles, a quantidade de normas que têm aqui. Eu queria destacar uma em particular que nós desenvolvemos em Portugal em 2020 e no início de 2021, de alguma forma também atesta os nossos serviços cloud para a manipulação de informação nacional reservada, portanto, informação que está acima da informação não classificada e, portanto, que permite hoje em dia, especialmente a entidades públicas, mas não só, ter uma confiança reforçada em todos os serviços que nós usamos, seja no Azure, seja no Office 365, portanto, podemos estar a falar do e-mail, podemos estar a falar do Teams, do OneDrive, dos vários serviços da Azure, e que, mais uma vez, é uma validação bastante importante para quem está a desenvolver soluções. Obviamente que aqui estamos a falar sempre de modelos de responsabilidade partilhada, o facto dos serviços cloud terem todas estas certificações é importante, mas obviamente há sempre uma responsabilidade do lado dos clientes, por exemplo, utilizar o Multi-Factor Authentication ou outras boas práticas que estão disponíveis, mas que é preciso reforçar isso. E aí chama a atenção para o relatório de defesa digital que a Microsoft lançou há cerca de 3 semanas e que é público e que mostra um pouco como é que o tema dos ataques cibernéticos e da economia do cibercrime está a crescer e cresceu nos últimos 2 anos e, portanto, muito importante perceber estas práticas que estão por trás destas normas e destas certificações e como poder tirar partido dessas boas práticas na utilização e no desenvolvimento de sistemas de informação. Outro dos pontos que eu também queria tocar de forma muito rápida, mas bastante importante, tem a ver com o tema da privacidade de dados, tem a ver com o tema da soberania de dados. Mais uma vez a Microsoft, e de forma pioneira, anunciou em maio de 2021, portanto há alguns meses atrás, um plano de localização de dados no espaço europeu. Isto significa que, à data de hoje, obviamente, a Microsoft já cumpre todas as exigências legais e regulatórias em termos de proteção e de privacidade de dados. Foi das primeiras a ter o RGPD e a 27001, por exemplo. Mas aqui estamos a tentar ir mais além e olhar para dados que são dados de diagnóstico, são dados de telemetria, ou podem ser, inclusive, dados de suporte, quando estamos a resolver um caso de suporte. Portanto, mesmo aí, nós estamos a dizer, estamos a assumir um compromisso até ao final de 2022 de todos esses tipos de dados, que não são dados core, não são dados de clientes, ficarem residentes no espaço europeu. Isto significa que vamos ter isto até 2022, que se vai aplicar às 3 clouds principais, ao Azure, ao Microsoft 365 e ao Dynamics 365. E, portanto, é um ponto muito importante. É um investimento enorme da Microsoft e obviamente, a apostar neste tema de
soberania de dados e este investimento ao nível da Europa e, portanto, nos traz também aqui mais uma segurança para os clientes que só tenham operações europeias e, portanto, não queiram que os seus dados sejam partilhados fora da Europa. Obviamente, para os clientes que têm operações globais, isso continua a ser possível sem qualquer tipo de alteração contratual. Portanto, estamos muito mais a falar de questões técnicas, de configurações, que vão ser possíveis e que, no fundo, vão dar essa possibilidade aos clientes de escolherem onde é que os seus dados são armazenados, onde é que são processados, incluindo estes dados mais técnicos, mais dados de logging, mais dados de telemetria. E, portanto, é claramente um investimento enorme que nós esperamos estar concluído até ao final do próximo ano. Portanto, eu diria que estes 3 pontos são os pontos fundamentais, haveria muito para dizer. Recomendo-vos, obviamente, se trabalharem nestas áreas, para consultarem o relatório de defesa digital, que foi publicado há 2 semanas e que toca todos estes temas. Todas estas normas e certificações também estão disponíveis no nosso portal do Trust Center, essencialmente não apenas como descrições, mas com muitas checklists e guias de implementação para apoiar os nossos clientes a desenvolver soluções cloud, para soluções seguras, soluções que estão em conformidade com estas normas e, portanto, soluções que sejam escaláveis e que permitam inovar, tirando partido de toda esta inovação que vimos ao nível dos data centers e que, no fundo, se refletem nos serviços que nós entregamos aos clientes finais. E, portanto, eu terminava aqui. Agradecer a todos. Luís, não sei se ainda estás aí comigo. Sim. Muito obrigado a todos. Passo a palavra novamente para ti. Sim, muito obrigado. É isso. Portanto, nós estamos completamente disponíveis para ajudar a esclarecer alguma questão que não tinha ficado completamente clara. O investimento é muito grande. Fazemos esse investimento para vós. Esperamos que possam tirar o maior partido daquilo que nós temos disponíveis e, mais uma vez, muito obrigado e estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que possam ter.